desperta nas pessoas o desejo de renovação e de mudança. Mas como deve ser este planejamento? E para falar sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde. Boa tarde, Jean. Vale a pena planejar? Com certeza vale. É interessante nós sempre lembrarmos de que cada 10 pessoas, há um estudo de um psicólogo britânico, de cada 10 pessoas, apenas 10%, apenas uma pessoa consegue realmente cumprir as suas metas. Então não é uma coisa tão fácil. A maioria das pessoas incorrem no erro, no fracasso e acabam não tendo êxito e sucesso. Agora, o que provoca, o que desperta na pessoa esse desejo de mudança? Qual é a razão? Olha, de modo geral, o que eu percebo é que todos nós sabemos quando precisamos mudar. Seja um relacionamento falido, seja um vício que já vai prejudicando o físico, a saúde, enfim, todos nós sabemos. De modo geral, nós temos consciência do que está de errado em nossa vida, mas muitas vezes não temos instrumentos, não temos condições de operar essas mudanças. Bom, a Maria do Carmo de Leopoldina, ela diz que quer emagrecer esse ano. E ela diz como ela deve se preparar mentalmente para conseguir esse objetivo. De modo geral, a pior época para você fazer alguma promessa é no final de ano. Há esse frenesi todo e as pessoas acabam prometendo demais. É interessante nós lembrarmos o seguinte, que um dos primeiros erros e fracassos que a pessoa comete é ela não especificar. Ela quer emagrecer? É muito geral. Quanto ela quer emagrecer? Como ela quer emagrecer? De que forma? Porque é importante nós sabermos fazer a pergunta, como vamos fazer isso? Em quanto tempo levaríamos para fazer isso? Então, é importante ela estipular prazos, datas, limites e a forma. Por exemplo, ela está disposta a mexer na sua alimentação, vai ser através de uma atividade física, ela vai fazer um check-up com um clínico, enfim. Então, ela tem que traçar um planejamento. Se ela resolver fechar a boca e não procurar médico... Sim, com certeza toda mudança precisa de ajuda. A Deise do Bandeirantes diz, promessas fiz muitas, mas não atingi todas. Tenho medo de prometer de novo. Devo? Eu acho que é importante ela ter as promessas, as metas, colocar, se possível, até mesmo no papel, fazer pequenas checagens durante o período, saber se ela está chegando perto dessa meta, que essa meta não seja algo impossível, seja algo realizável. De modo geral, as pessoas prometem coisas muito impossíveis, elas querem emagrecer num período muito pequeno. Então é importante que sejam metas alcançáveis. O senhor falou em escrever. Quando a pessoa escreve, faz uma promessa, anota e guarda aquilo, tem mais valor do que aquela promessa que fica só na palavra? Olha, sim, existem estudos que falam o seguinte, quando você comunica essa promessa para outras pessoas, principalmente no caso das mulheres, há um apoio da família, a pessoa acaba se comprometendo com aquela meta. Não é só ela, mas sim existe um grupo de pessoas que acaba gerando sobre ela uma cobrança, uma expectativa, e isso pode ajudar, tal como escrever também. Olha, a Letícia do Centro diz que sempre fica deprimida no início do ano e ela fica pensando no que irá acontecer de ruim no ano que começa. Ela quer saber como trabalhar isso para que ela se sinta melhor. Talvez a depressão aí que ela sinta ela faz um balanço do ano que passou e vê que não deu tão certo. Podem acontecer várias coisas, podem ser coisas de ordem da sua família, coisas que acontecem que fazem ela se reportar ao final do ano, sentimentos guardados que despertam o final do ano, o Natal, seja a ausência da família, seja a perda de algum ente querido, enfim, são N situações que nós não podemos afirmar. Mas, de modo geral também, essa expectativa, ou talvez a grande expectativa de grandes mudanças, e de repente de perceber que não teve muito sucesso, no ano que se passou, enfim, pode ser algo dessa natureza. Pois é mais ou menos a situação do Silvio do Bairu, que diz que prometeu que ia comprar um carro novo em 2007 e não conseguiu. Está se sentindo frustrado. Sim, de repente ele poderia ter trocado de carro ou ter colocado metas mais possíveis, foi o que nós falamos. Porque quando você coloca uma meta extremamente difícil, ela acaba podendo gerar em você a frustração, por ser extremamente difícil. Então, metas um pouco menos ambiciosas. Bom, a Regiane do bairro Ipiranga aqui de Juiz de Fora e o Éder da cidade de Santos Dumont falam sobre emprego, senhor Marcos. Eles querem dicas aí para começar o ano bem, enfim, de alto astral, para ver se consegue um emprego. A primeira coisa é a pessoa se perguntar o que o mercado precisa hoje. O que ela está fazendo? Qual que é a sua responsabilidade? Ela tem se atualizado? Ela tem feito algum curso? Ela tem se relacionado com pessoas do meio? Ela tem trocado experiências?
Enfim, então, às vezes, as pessoas muitas vezes reclamam de que algo não está acontecendo, mas muitas vezes também elas não têm a sua cota de responsabilidade, não se implicam naquela mudança. É sempre bom lembrar que toda mudança, de modo geral, implica em um certo sofrimento, implica em abrir mão de alguns vícios, de algumas escolhas. Enfim, é sempre bom lembrar isso, que a mudança não é gratuita, ela gera muitas vezes sofrimento. Então, ok, senhor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no MGTV, uma boa tarde. Boa tarde.